Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 12 de julho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E voltando-se para a mulher, disse ainda a Simão: Vês esta mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para lavar os pés. Enquanto que ela, ao contrário, os banhou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo e ela, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Lucas 7, 44, 45. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas. Meta do dia: não tenhas inveja do bem-estar e da felicidade do próximo. Trabalhe você pela própria felicidade. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio para desenvolver o sentimento de amor ao próximo. Amado Mestre Jesus, Maria, nossa Mãe Santíssima, nesse dia nós nos colocamos sob o teu amparo, sob a tua proteção e rogamos, Mãe Santíssima, que nos ajude a desenvolver o sentimento de amor ao próximo. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, daqui a 29 dias, nós vamos iniciar o curso Conheça o Espiritismo. Você pode perguntar, mas por que estudar o Espiritismo? Aí vamos recordar que o André Luiz nos diz: em qualquer setor do trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. E aquele que quer cooperar, então, precisa aprender, incorporando novos conhecimentos. Condenam-se fatalmente as atividades de subnível. Então, como que nós vamos, por exemplo, participar de uma comunicação dos espíritos se nós não estudamos? É como se nós ouvíssemos palavras que nós não sabemos o significado. Por isso, é muito importante o estudo. Então, venha conhecer o Espiritismo. Em agosto, nós estaremos de mãos abertas, braços abertos para acolher a todos que assim desejarem. Sabe onde fica a Casa Espírita? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Se você precisa de mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, assim como o Conheço o Espiritismo começa em agosto, as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos também começam em agosto. Porém, hoje, sábado, nós teremos a campanha de fraternidade Alta de Souza. Vem participar com a gente. Nós estaremos na nossa casa espírita às 7 horas da manhã, nos preparando para a campanha. Meus amigos,
Nós iniciamos um estudo de uma nova obra do Espírito Veneranda, está lá no livro O Caminho Oculto. Lembrando que esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, transmitido pelo Espírito Veneranda. Então vamos ver hoje o primeiro capítulo dessa obra. O título do capítulo, Leonardo. Leonardo, jovem aparentemente devoto, pedia sempre ao Senhor que lhe fosse revelado caminho prodigioso para o céu. Embevecido, costumava olhar o firmamento, frequentes vezes pensando nas alegrias do paraíso. Comparecia às aulas de um curso evangélico e escutava de ouvidos maravilhados as descrições e referências acerca de Jesus. Não era muito gentil no trato com os colegas, nem dedicava o respeito devido às pessoas mais velhas, sendo por isso pouco simpático aos companheiros. Entretanto, era curioso e perguntador nas lições religiosas. Admirava Jesus e gostava de ouvir todas as histórias que se referissem a ele. Dentre as passagens das narrativas apostólicas, preocupava especialmente com a ressurreição. Regozijava-se ao saber que o Cristo, depois da morte, reaparecera cercado de gloriosa luz, pronto para subir no reino celestial. Por essa razão, queria preparar a felicidade futura, desejoso de encontrar-se mais tarde no quadro brilhante dos justos. E muitas vezes, meditando nisso, interrompia brincadeiras para dizer consigo mesmo: Oh, se eu pudesse receber do Divino Mestre o ensinamento necessário! Que ventura há de conviver com os anjos e ganhar a devoção das criaturas! Espírito Veneranda. Quantas vezes, amigos, somos parecidos com esse menino da história, o Leonardo? Queremos estudar sobre Jesus, temos curiosidade sobre Jesus, mas nós temos dificuldade, muitas vezes, de também nos educar no trato para com as pessoas, no respeito para com as pessoas. E ele queria viver com os anjos, queria ser amado pelas criaturas, como se fosse um santo. E a gente vê que a santidade passa também pelos outros. Não tem como nós sermos santos fechado na nossa casa, fechado num templo e pronto. Para sermos santos, precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar no Evangelho de Jesus todos os dias e, acima de tudo, fazer a reforma íntima. Porque todo aquele que se diz cristão e maltrata os outros, infelizmente, Jesus só está aqui. Jesus não está aqui. O dia que Jesus estiver aqui, vivendo em nós, seremos mais amáveis, seremos mais bondosos, mais amorosos, respeitosos com os outros. E vamos compreender que cada pessoa está num processo evolutivo a que pertence, assim como nós. Então, meus amigos,
Que a historinha do Leonardo de hoje possa trazer para nós essa reflexão da necessidade constante do estudo, do aprimoramento do espírito, da nossa reforma íntima. Senão, meus amigos, não vale nada, por hora, o estudo do Evangelho. Vai ficar só na nossa cabeça e nós vamos criar várias teorias fantasiosas, mas não colocamos Jesus para os braços, para as pernas do nosso ser e sair pelo mundo fazendo bem. Fazendo bem para com aqueles que vivem com a gente, para com aqueles que são do nosso grupo religioso, fazendo bem para com aqueles que não pertencem ao nosso grupo religioso. E aí a gente vai viver no paraíso. Então vamos começar? Jesus, nosso mestre, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos o nosso planeta Terra. Queremos colocar, iniciando pelo nosso Brasil, que aqui o amor possa ser a bandeira de luz, possa ser Deus, Cristo e caridade. E queremos, Jesus, colocar em tuas mãos cada um dos presidentes, governantes dos outros países, principalmente aqueles que insistem em atacar os outros, em guerrear, em causar genocídios, desrespeitando, afrontando os teus ensinamentos. Olhe, Jesus, por todas aquelas pessoas que estão sofrendo, vitimados das guerras, aqueles que estão vendo famílias inteiras sendo dizimadas, famílias mutiladas no espírito e no corpo físico. Irmãos que estão passando fome, morrendo de fome, por causa do orgulho, da ganância, do ódio dos seres humanos. Vem, Jesus, vem em nosso socorro, pois nós precisamos de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.